Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente meditar sobre o que a gente vai meditar hoje, eu vou fazer a indicação de um livro. Irmãos, esse livro é espetacular. Foi muito bom ter lido ele. O livro Rei da Páscoa, do Travis Snow. Irmãos, o Espírito Santo inspirou demais o Travis Snow a escrever sobre o que ele escreveu aqui. Você vai perceber a conexão a respeito da Páscoa, da segunda vinda de Cristo, do reino milenar. Ele percorre várias profecias bíblicas para te mostrar o que tem de conexão entre uma coisa e outra, né? Entre a festa bíblica e o retorno do rei. Irmãos, esse livro foi espetacular, foi uma bênção ter lido ele. Pode ir sem medo, que certeza que ele vai ser uma bênção para você também. Bom, vamos lá? O que é a Páscoa, né? O que as festas bíblicas têm a ver com o retorno do rei? Bom, vamos por parte. Primeiro, vamos para Lucas, capítulo 22, versículo 15 a 16, que diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Bom, aqui o contexto é Jesus no jantar de Páscoa, pouco antes de ser crucificado. Essa aqui era a última Páscoa que ele ia ter junto com os seus discípulos, né, antes da cruz. Percebem a profecia que Jesus está liberando aqui? Desejei muito comer essa Páscoa, mas eu não vou comer mais dela. Mas depois eu vou comê-la de novo. Quando eu vou comer? Quando ela, a Páscoa, se cumprir no reino de Deus. Ele faz uma conexão entre a festa de Páscoa e o reino milenar. Como é que funciona isso? Bom, a gente precisa percorrer esse caminho bem tranquilo. Por isso que vão ter mais de um vídeo falando sobre isso. Não só a Páscoa, mas as festas bíblicas, as celebrações bíblicas, elas, na verdade, apontam para além do tempo que elas foram escritas. A gente vê isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, no versículo 16 e 17, que diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festas, dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas as celebrações, e aqui ele fala das celebrações que estão lá em Levíticos 27, 23. Essas celebrações, elas apontam para tempos proféticos. Elas são sombras, são projeções. Projeções do quê? Na verdade, projeções de quem? Elas, na verdade, são projeções da obra de Deus em Cristo. Então, elas apontam para tempos proféticos. Todas as festas bíblicas, na verdade, todas as celebrações bíblicas que estão descritas em Levíticos 23, elas apontam para 4 situações. Primeiro, você pode percebê-las dentro do contexto do Israel antigo. O que Deus queria transferir a respeito de Cristo para aquele povo? A identidade que Deus queria imprimir naquele povo. Segunda coisa que você pode perceber é que as celebrações, elas têm o seu cumprimento, de alguma forma, no primeiro século, na primeira vinda de Cristo, quando ele encarnou. Elas podem ser percebidas da terceira forma também. Elas têm algum tipo de aplicação para nós que cremos em Cristo. Então, de alguma forma, elas transmitem algo de Cristo, já que o corpo é de Cristo. Elas transmitem algo de Cristo para nós, para que nós venhamos a ser transformados pelo Espírito Santo nesta revelação que tem nas festas. Mas elas também têm a quarta percepção. Elas apontam para um tempo profético que irá se cumprir de forma plena na segunda vinda de Yeshua, quando Jesus voltar para a Terra. Para a gente entender melhor essa questão de Páscoa, a gente precisa percorrer esse caminho dessas 4 percepções que a gente falou. Bom, vamos para a primeira. A primeira Páscoa, ela foi celebrada em Êxodo 12. Ali, Deus fala para celebrar uma festa. Essa festa ela deveria ser um jantar com cordeiro, ervas amargas e pães asmos, pães sem fermento. Ela deveria ser uma festa
em família. Deveria ser celebrado, esse jantar deveria ser comido com o povo pronto para sair, porque logo depois haveria libertação do povo de Israel do Egito. Haveria o fim da escravidão do povo de Israel sob o jugo do Egito. O sangue do cordeiro que seria sacrificado para o jantar deveria ser colocado sobre os umbrais da porta, porque logo depois desse jantar haveria um juízo de Deus. E este sangue no umbral da porta tiraria o povo de Israel desse juízo. Ou seja, o anjo da morte passando, vendo o sangue no umbral das portas, passaria, Pessar, Páscoa, pela casa dos hebreus, e eles não seriam atingidos pelo juízo de Deus. Bom, tudo bem, mas o que isso tem a ver com Cristo? Cristo é o Cordeiro de Deus. A gente vê isso, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ver também Apocalipse 7, versículo 10, que diz assim: E clamaram com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. A festa era em família, certo? Pois é. E Deus, em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nos colocou em sua família. A gente vê isso, por exemplo, em Efésios 2, versículo 19, que diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e família de Deus. Você lembra do sangue que era para ser colocado nos umbrais das portas? Pois é, ele fala do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar, para nos dar redenção, para nos fazer ficar de fora dos juízos de Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Do que se trata a Páscoa, irmãos? Se trata da nossa redenção, se trata do preço que foi pago por Cristo na cruz do Calvário para nos fazer família de Deus, para nos tirar do império das trevas, para nos tirar da escravidão das trevas, para nos transportar para o reino de Deus, para nos dar acesso ao reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje podemos celebrar. Éramos escravos, somos livres. Éramos escravos, agora fazemos parte da sua família. Andávamos em trevas, debaixo de um império, mas Cristo nos deu acesso ao reino. Cristo nos deu acesso à liberdade. Cristo nos deu acesso à remissão dos nossos pecados. Cristo nos deu acesso ao Senhor como Pai. Agora não mais pessoas condenadas ao juízo de Deus, mas a justificação está em Cristo. Por ele somos justificados. Por ele nós somos redimidos. Por ele nós somos purificados. Por ele nós somos libertos. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Glória seja ao Cordeiro de Deus, ao nosso Redentor. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Porque em Cristo nós somos livres da escravidão. Em Cristo nós somos parte da sua família. Em Cristo nós somos redimidos. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Amém.